Após as guerras travadas contra os Noldor no norte de Beleriand e com a derrota deles na Batalha das Lágrimas Inumeráveis, Morgoth assumiu o controle de praticamente toda a região. Vamos ver hoje a continuação desses eventos, a Guerra da Ira e a prisão do Lorde das Trevas. Depois da Quinta Batalha, Morgoth obteve grande triunfo, pois a confiança dos elfos na raça dos homens foi destruída. O reinado de Fingon não mais existia, e os filhos de Fëanor vagavam como folha ao vento, e suas forças estavam dispersas e sua liga despedaçada. Orques e lobos agora andavam livremente por todo o norte e cada vez mais longe, ao sul, e ninguém estava a salvo. Morgoth enviou os homens lestenses que traíram Maedhros para Hithlum e os proibiu de viverem nas ricas terras de Beleriand. No ano seguinte, em 473 da Primeira Era, Círdan e aqueles que haviam se refugiado com ele na região de Falas foram atacados pelas forças de Morgoth e os portos foram arruinados. Nesta ocasião, Gil-galad, filho de Fingon, que havia sido enviado aos portos depois da Dagor Bragolar, escapou a bordo de um navio pelo mar e seguiu com Círdan e mais alguns remanescentes para a ilha de Valar e para as fozes do Sirion. Neste momento, Melkor tinha seu pensamento fixo em Turgon, rei de Gondolin, pois ele havia escapado vivo da última batalha e ele desejava o destruir, pois Turgon, da poderosa casa de Fingolfin, era agora por direito rei de todos os Noldor. Portanto, Húrin, que havia sido capturado na batalha, foi trazido diante de Morgoth, pois o Lorde das Trevas sabia que ele era amigo do rei de Gondolin. Húrin, no entanto, zombou de Morgoth e o desafiou. Morgoth, irado, amaldiçoou Húrin, sua esposa Morwen e toda a sua descendência. E tirando Húrin da prisão, o colocou numa cadeira de pedra sobre um lugar alto das Thangorodrim, e pelo seu poder, Húrin foi atado à cadeira, e Morgoth disse: "Senta-te agora aqui, e contempla as terras onde o mal e o desespero hão de sobrevir àqueles a quem amas. Ousaste zombar de mim e questionar o poder de Melkor, mestre dos destinos de Arda. Portanto, com meus olhos hás de ver e com meus ouvidos hás de ouvir, e nunca hás tu de sair deste lugar antes que tudo esteja consumado até seu amargo fim." Nos anos seguintes, Morgoth continuou a atacar o que restou dos reinos dos homens e dos elfos. Nargothrond, Gondolin e Doriath ainda estavam de pé, e dentre os homens, Túrin, filho de Húrin, com seu companheiro elfo Beleg Arcoforte, deu trabalho por um tempo aos orques de Morgoth. Após matar acidentalmente Beleg, ao confundi-lo com um orc, Túrin foi para Nargothrond e se tornou o conselheiro do rei Orodreth. Porém, eles ignoraram os mensageiros do Vala Ulmo, que foram enviados ao rei aconselhando que ele deveria destruir a ponte que dava acesso ao seu reino, pois um mal que rastejava iria alcançá-los a qualquer momento. Os mensageiros aqui se referiam a Glaurung e a hoste de Morgoth. Como não deram ouvidos, o saque de Nargothrond aconteceu e a cidade foi arrasada. Túrin, 10 anos mais tarde, após viver uma vida cheia de muitas desgraças em reflexo da maldição de Morgoth, antes de morrer, mata Glaurung em Cabed em Aras, o que representou uma perda para o Senhor do Escuro. Após a morte de Túrin e Nienor, Morgoth libertou Húrin, mas a maldição ainda o acompanharia. Após saber da morte de seus filhos e de enterrar sua esposa, Húrin retornou a Nargothrond e recuperou o Nauglamir, um colar feito pelos anões, e ele o levou para o rei Thingol de Doriath. Os anões, após terem encrustado a Silmaril que Beren havia recuperado no colar a serviço do próprio rei Thingol, desejando o colar, mataram o rei, levando-o ao saque de Menegroth em 503 da Primeira Era. 3 anos depois, os filhos de Fëanor, movidos por seu juramento, mataram novamente seus parentes em Menegroth, buscando recuperarem a Silmaril do colar. Porém, não conseguiram recuperá-la, e Elwing, filha de Dior,
escapou com a joia para a região do Sirion. Porém, ainda assim, mais um reino inimigo de Morgoth caiu. O último reino inimigo a ser destruído é Gondolin, o reino escondido de Turgon. Maeglin, um elfo de Gondolin, foi capturado por orcs de Morgoth, e diante dele, Morgoth ofereceu a ele o reinado de Gondolin e a mão de Idril, a filha de Turgon por quem Maeglin era apaixonado, em troca da localização exata do reino. O elfo, em uma das maiores traições já vistas, revelou a localização de Gondolin, e em 510 a cidade foi invadida por orcs, dragões, lobos e balrogs. No ataque, Turgon, Lord Ecthelion e Glorfindel morrem, e o próprio senhor dos balrogs também é morto, mas o objetivo de Morgoth foi alcançado, e a última cidade dos elfos, que representava alguma ameaça para o Senhor do Escuro, estava agora destruída. Mas desta desgraça, uma esperança haveria de surgir, pois dentre os elfos de Gondolin que conseguiram escapar com vida, estava o pequeno Eärendil, que desceu com os remanescentes para os portos do Sirion. Eu já cobri a história dele neste vídeo aqui, mas contextualizando, anos depois ele se casou com Elwing, a filha do rei de Ior, neta de Lúthien e Beren, que tinha em sua posse uma das Silmarils. Em busca desta Silmaril, Maedhros e Meglor acometeram os exilados que viviam nas fozes do Sirion, e enquanto Eärendil estava no mar com sua nau, Elwing se lançou no mar com a Silmaril, e os filhos de Fëanor não puderam recuperar a joia. Ao se encontrar com seu esposo no mar, após ter ganhado a forma de um pássaro, Elwing e Eärendil velejaram para o oeste buscando as terras imortais, pois o elfo marinheiro desejava pedir aos Valar misericórdia para os elfos e homens da Terra-média, e que eles por fim ajudassem as raças contra Morgoth no leste. E de fato a guerra contra ele jamais seria ganha sem a ajuda dos Valar. Seu pedido foi atendido, mas Eärendil nunca mais pisou nas terras mortais, mas passou a velejar os céus com sua nau Vinglod, com a Silmaril atada à sua testa, e o brilho desta joia podia ser visto de longe. Os Valar, por fim, enviaram sua hoste contra Morgoth em 545, e dentre eles foram enviados os Vanyar, os Noldor que não haviam deixado Valinor, e alguns poucos que ainda sobravam das 3 casas dos Edain, amigos dos elfos, pais de homens, e Éowyn, o Maiar Alto de Manwë, era seu líder. Possivelmente outros dos Ainur e talvez até mesmo outros dos Valar participaram também desta guerra, mas não sabemos ao certo, pois poucos relatos detalhados existem sobre esse último conflito contra Morgoth. Esta guerra, que ficou conhecida como Guerra da Ira, durou 42 anos, e todo o norte de Beleriand se inflamou com a violência do conflito, pois todo o poder de Morgoth foi liberado. Mas, como anteriormente, ele sozinho não era páreo para todos os seus irmãos juntos, e seus Balrogs foram destruídos, com exceção de poucos que fugiram e se esconderam em cavernas inacessíveis. E nos anos finais da guerra, já à beira da derrota, Morgoth usou seu último recurso, nunca visto antes na Terra-média, os dragões alados. Os dragões, liderados por Ancalagon, o Negro, são uma força destruidora sobre os inimigos de Morgoth, e a investida daquela frota foi tão terrível que a hoste dos Valar foi rechaçada. Mas, neste momento, Eärendil, navegando os céus, luzindo com chama branca e rodeado das grandes aves do céu, batalha nos ares durante todo o dia e durante uma noite escura. Mas antes do nascer do sol, Eärendil mata Ancalagon e sua queda dos céus destrói as Thangorodrim. E assim o sol nasceu, e a hoste dos Valar prevaleceu, e quase todos os dragões foram destruídos. E todas as fossas de Morgoth foram destroçadas e destelhadas, e o poderio dos Valar desceu às profundezas de Angband. Durante toda a guerra, Morgoth nunca saiu, mas permaneceu escondido, e após esses eventos ele foi encontrado finalmente, mas estava acuado, e sua valentia já tinha desaparecido. Após fugir para a mais funda de suas minas, ele suplicou paz e perdão, mas desta vez
Nenhuma misericórdia foi mostrada a ele, e seus pés lhe foram cortados, e ele foi atado novamente com a corrente Angainor, e sua coroa de ferro se transformou numa coleira, e sua cabeça foi curvada sobre seus joelhos. 2 Silmarils ainda restavam em sua coroa, e foram tomadas dela, e elas brilharam imaculadas debaixo do céu. E Éowyn as tomou e as guardou. Estas 2 Silmarils ainda não estavam a salvo, pois os últimos filhos de Fëanor ainda tentariam recuperá-las. Mas por fim, todo o poder de Angband foi desfeito, e o reino maligno agora era nada. Uma multidão de escravos foi liberta dos infernos de ferro, e puderam contemplar novamente o mundo que agora estava mudado, pois tão grande foi a fúria dos adversários na Guerra da Ira, que as regiões do norte foram destroçadas e o mar invadiu o continente, fazendo-o afundar algum tempo depois. Morgoth foi lançado pelos Valar através da Porta da Noite, além das muralhas do mundo, para dentro do vazio atemporal. Após sua derrota, muitos dos Eldar de Beleriand puderam voltar para o oeste e habitaram em Tol Eressëa, de onde podiam ir até Valinor quando quisessem. Os que voltaram do exílio no leste foram perdoados pelos Valar, e os próprios Teleri perdoaram os feitos do passado, quando os Noldor roubaram seus navios e mataram a muitos deles, e a maldição foi deixada de lado. Nem todos dos Eldalir voltaram. Círdan, Celeborn e Galadriel, Gil-galad e Elrond permaneceram na Terra-média e futuramente iriam enfrentar aquele servo de Morgoth que escapou de voltar para Aman para se entregar aos Valar e suplicar perdão. Sauron. Morgoth não teve mais participação nos eventos que se seguiram na cronologia de Arda, mas os reflexos de sua malignidade ainda perduraram, pois as mentiras que ele semeou nos corações de elfos e homens eram uma semente que não morre e não poderia ser destruída, e de quando em vez ainda haveria de brotar e dar fruto sombrio até os últimos dias. No entanto, havia uma profecia de Mandos de que Morgoth um dia iria romper as portas da noite e uma guerra apocalíptica ocorreria, a última das guerras entre bem e mal, conhecida como Dagor Dagorath, a Batalha de Todas as Batalhas, que haveria de ocorrer nos campos de Valinor. Tolkien escreveu algumas versões sobre essa guerra, mas eu vou cobrir este assunto em um outro momento. Antes de encerrarmos, quero corrigir uma informação errada na parte 3 sobre Melkor, em que eu disse que Maedhros e Fingon eram tio e sobrinho respectivamente. Mas não, eles são primos. Maedhros era filho de Fëanor e Fingon era filho de Fingolfin, o meio-irmão de Fëanor. Logo são primos de primeiro grau. Por hoje é isso, e se você gostou do vídeo, deixe seu like e verifique sua inscrição no canal. Este vídeo é uma série de 4 partes, por isso, se você não viu os vídeos anteriores sobre o assunto, você pode conferi-los agora clicando nesses vídeos que estão aparecendo para você. A gente se vê na próxima. Valeu!